Sextou! Sextou, amigos da sala 57. Benção pura, benção sem limites. Bom dia, queridos amigos de perto e de longe, queridos amigos novos, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Que alegria que você faz parte desse movimento espiritual. Que alegria que a cada manhã você, através da palavra, através do clamor diário, do batismo do Espírito, tem sido edificado, tem crescido, tem permitido que o Espírito te molde à expectativa do que Deus tem. Amigos, de que vale a vida sem Deus? Estava agora aqui no coletivo, estava refletindo sobre isso. Qual o sentido de uma vida sem Deus? Estudar, casar, arrumar um bom emprego, constituir uma família, comprar uma casa, um carro. Mas qual é o sentido de tudo isso sem Deus? Nenhum. Por isso que Salomão fala que a vida sem Deus é vaidade, é um vazio. Mas não estamos aqui para falar de Salomão hoje. Isso foi só um devaneio, né? Uma reflexão aí para compartilhar com você. Eu quero conversar com você hoje exatamente o capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Ontem nós vimos sobre o nascimento de Samuel e hoje Ana faz uma oração de gratidão, uma oração muito linda, uma oração inspirada. Existem na Bíblia algumas orações que foram registradas e a de Ana é uma delas, até porque é uma oração muito significativa. É uma oração de alguém que estava abatida, estava clamando e em determinado momento ela recebe a tão sonhada bênção como os vimos ontem e ela consagra ao Senhor a sua bênção. Oração de gratidão. Como é bonito você ouvir palavras de um coração agradecido. Você tem um coração agradecido a Deus? Você consegue se manter agradecido diante de todas as situações? Leia com muito carinho essa oração de Ana. Agora, depois da narrativa bíblica dessa oração, ela começa a falar um pouquinho sobre o sumo sacerdote Eli e sobre os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Eli, ele não somente era o sacerdote como o juiz de Israel nesse momento, ele era a autoridade máxima abaixo de Deus para toda a nação. E os dois filhos de Eli eram exatamente sua mão direita e sua mão esquerda. Eram aqueles que o ajudavam no serviço do santuário. O problema, meus queridos, é que os dois filhos de Eli, eles estavam fazendo tudo que entristecia ao Senhor. Eles estavam cobrando a parte do sacrifício que pertencia ao sacerdócio mais do que era o normal, a ponto de causar um desconforto, uma revolta, uma chateação nos adoradores para eles não irem mais ao templo. Como se não bastasse, eles estavam se prostituindo com as mulheres na própria tenda da congregação. Isso era uma abominação terrível. E os homens sérios, né, do povo, falaram aquilo para Eli. E muitas vezes Eli, ele repreendia os filhos
mas não como deveria. E isso fez com que, em determinado momento, o Senhor enviasse um mensageiro. Agora, me chama muito o mensageiro com um recado, uma reprovação muito dura para Eli e a casa dele. Me chama a atenção, meus queridos amigos, não somente isso, mas se você observar o capítulo 2, você vai ver que em todas as vezes onde o comportamento dos filhos de Eli é mencionado como sendo algo que reprovava, que entristecia ao Senhor, você vai perceber que logo abaixo o comportamento de Samuel é evidenciado. E Samuel crescia, e Samuel se desenvolvia em estatura e diante do Senhor. Então, o menino Samuel era novo, mas já tinha o coração voltado para Deus. Idade para Deus nunca foi problema. Idade para a busca e para o amor às coisas de Deus nunca foi um problema. O problema está no interesse, não na idade. Preste atenção nisso. O problema está no interesse e não na idade. Para concluir, e exatamente para fazer agora a gente poderia tirar sim muitas histórias, muitas reflexões, muitos ensinamentos da oração de Ana, da gratidão que ela teve, do que ela menciona no texto. Poderíamos também tirar aqui muitas lições sobre a forma como Eli educou seus filhos e como você e eu estamos educando os nossos. Não somente a educação, mas a própria correção. Eli, ele era conivente com o erro dos filhos, a ponto de permitir que aquilo fosse mais importante do que as coisas de Deus. Fica uma reflexão para nós, não é mesmo, amados? Agora, o verso 34 e o 35 diz assim: quando o mensageiro de Deus dá a mensagem para Eli, ele diz: e te será por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Olha que mensagem dura que Deus envia ao seu servo. Ambos vão morrer no mesmo dia. E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Eli não somente recebeu a mensagem de que seus 2 filhos morreriam no mesmo dia, como também que ele perderia o seu ministério. Ele perderia o seu ministério porque ele colocou os filhos dele, ele colocou aquilo que estava no coração dele acima do que estava no coração de Deus. Perceba quais são os critérios que Deus suscitaria um novo sacerdote. Primeiro, um sacerdote fiel, a fidelidade. Segundo, ele vai fazer o que segundo está no meu coração, no coração de Deus e não no coração do sacerdote. Terceiro, ele vai fazer o que está na minha mente e não na mente do sacerdote. Percebe? Fidelidade, integridade e harmonia com a mente de Deus, com o coração de Deus. Isso é o que é necessário para que você desenvolva o seu ministério de acordo com a expectativa de Deus. Amigos, os ministérios que Deus pode suscitar na sua vida são os mais variados possíveis de acordo com os seus dons, de acordo com os talentos que o Espírito dá a você. Mas entenda o seguinte, o dom é do Espírito, o ministério é do Espírito. E ele pode dar e também pode retirar a partir do momento em que ele percebe que você está começando a andar segundo o seu coração, segundo a sua vontade e segundo a sua mente egoísta. Foi exatamente o que aconteceu com Eli. E por isso o Senhor retira dele o sacerdócio.
Por isso, Senhor, retira dele o ministério. E eu pergunto a você, qual é o sentido da vida sem um ministério contínuo para Deus? Qual é o sentido da vida? Nenhum, absolutamente nenhum. Por isso, nesta manhã de sexta-feira, eu quero convidar você, querido amigo, querida amiga, a refletir de forma muito profunda no ministério que o Espírito tem levantado para você e através de você. E se você não tem um, talvez seja a hora de você buscar exatamente esses três aspectos: fidelidade, alinhamento com o coração de Deus e alinhamento com a mente de Deus, para que Ele te use de forma poderosa como um instrumento de salvação. Queridos amigos, o inimigo ele vai colocar tantas armadilhas, tantas ilusões no seu caminho, a ponto de fazer com que você se segue em si mesmo, na busca pelas suas coisas, na busca pelaquilo que você acha que é importante, quando na verdade aos olhos de Deus é como a névoa, como a poeira sem valor. Que hoje o Espírito guie você e que você se permita ser moldado para que o seu ministério e a sua vida seja uma casa permanente diante do Deus eterno. Um grande abraço e nos falamos amanhã de manhã na sala 57. Sextou! Uhul!